E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Débora, professora de Ciências, e hoje nós estamos aqui para mais uma aula do sexto ano. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade à organização, tá? Dos seres vivos. E nós falamos sobre célula na nossa aula passada, lembram das células, das estruturas das células, o que as células estão formadas? Então, vocês estão experts sobre células. E hoje nós iremos falar sobre os tecidos, tá? Aí vocês podem se perguntar, oxe, professora, para mim tecido é tecido de roupa, tecido que faz roupa. É exatamente essa definição que a gente conhece, né? Quando a gente fala de tecido, a gente estranha, né? Pensa que é tecido de roupa. Só que existe um tipo de tecido biológico, tá? E na aula de hoje nós vamos ver exatamente isso, tá certo? Bem, pessoal, então os tecidos, eles têm uma definição, tá bem? Os tecidos biológicos têm uma definição. E essa definição eles são um conjunto de células que juntas são capazes de desempenhar uma determinada função. Então, lembram das células? Lembram do que as células são formadas? Os tecidos, eles se juntam, tá? Se juntam, eles se organizam, são várias células juntas que são capazes de desempenhar uma determinada função. Olha só que interessante, tá bem? E nós temos vários tipos de tecidos, como nós vamos ver na aula de hoje, tá certo? Então, inicialmente, eu quero que você anote essa definição de tecido para não esquecer nunca mais, tá? Então, se você não pegou seu caderno e sua caneta, ou seu lápis, ou seu pincel, não sei com que você escreve, pausa esse vídeo agora e vai lá correndo pegar seu caderno e sua caneta para anotar a definição de tecido, tá bem? Então, vou esperar vocês pausarem o vídeo ou tirar um print da tela para não esquecer a definição de tecido. Então, tirando o print. Tiraram o print? Beleza, então vamos continuar, certo? E como eu falei para vocês, nós temos vários tipos de tecidos, tá? Nós temos 4 tipos principais de tecidos, certo? Temos o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. E hoje vocês vão aprender esses 4 tipos de tecidos, tá bem? Então, vamos lá. Começando pelo tecido epitelial. O tecido epitelial, ele é responsável pelo revestimento de superfícies internas e externas. Aí, eu chamo vocês a atenção para essa imagem aí que eu coloquei na tela, essa foto bem bonitinha. Essa foto é um esquema, tá? Da pele, olha só. Então, é um esqueminha ilustrativo da pele. Então, se eu pegasse um pedacinho bem pequenininho da minha pele agora e pudesse representar em uma imagem, seria exatamente assim. Olha só, tá vendo essas partes que estão assim para cima? São os pelos da pele. E a nossa pele é exatamente assim, tá bem? E na nossa pele tem tecido epitelial, olha só que legal, tá? O tecido epitelial é essa parte aqui que eu vou marcar para vocês, com meu pincelzinho. Tá vendo essa seta que eu fiz? Então, essa seta foi pro tecido epitelial, tá? Essa parte que parece uns tijolinhos juntinhos, essa parte é o tecido epitelial da nossa pele. Então, é logo a parte inicial depois da derme, tá? Nós temos um tecido epitelial lá. E o tecido epitelial, as células, elas estão juntinhas umas das outras, tá? É uma característica do tecido epitelial. É as células serem juntinhas, ficarem um do ladinho da outra, parecendo uns tijolinhos, sabe? Sabe ladrilho ou cerâmica? As cerâmicas não são bem organizadinhas? Então, é basicamente assim a organização do tecido epitelial. Ele é organizado um do lado do outro, porque ele é responsável exatamente pelo revestimento de superfícies internas e externas. Então, a nossa pele é revestida toda de tecido epitelial. Na nossa pele tem tecido epitelial. Então, exemplo de tecido epitelial, pele, certo? Então, se vocês, na vida de vocês, alguém perguntar um exemplo de tecido epitelial, aí vocês vão lembrar da aula da professora Débora, que a professora falou que a pele tem tecido epitelial, não é isso? Então, perfeito. Aprenderam o que é um tecido epitelial? Acho que sim. Então, adivinhe. Vou tirar aqui minha setinha.
E agora, eu quero que vocês pausem o vídeo para anotar a função do tecido epitelial, tá bem? Ou então tirar um print da tela para anotar depois, eu não sei como que vocês preferem fazer. Mas eu quero que vocês pausem o vídeo e façam as devidas anotações para lembrar da função do tecido epitelial, tá bem? Então, tirando o print. Tiraram o print? Então, perfeito. Aprenderam o que é um tecido epitelial. Exemplo de tecido epitelial? Conseguir ouvir pele? Exatamente. Pele é um exemplo de tecido epitelial. Muito bem, estão muito experts em tecido epitelial. Perfeito. Vamos passar para o nosso próximo tecido. E o próximo tecido é o tecido conjuntivo, tá? Então, depois do tecido epitelial, nós temos o tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo vai preencher os espaços entre os tecidos, tá bem? E vai manter aquelas partes unidas, tá certo? Então, eu trouxe outro exemplo para vocês da nossa pele, tá? Então, é um outro exemplo de pele. Abaixo do tecido epitelial da nossa pele tem tecido conjuntivo, lá nas estruturas que vão ter as glândulas que vão formar os nossos pelos. Acho que não dá pra ver os meus pelos pela câmera. Mas enfim, as glândulas que vão formar os pelos, as glândulas que são responsáveis pelo suor. Lá nessas glândulas tem tecido conjuntivo entre elas, que vai permitir que elas fiquem unidas. E quando o tecido conjuntivo tem essa função, eu digo que o tecido tem um material intercelular, tá? Ele está entre as células. Então, fazendo aquele comparativo que eu fiz do tijolo e da cerâmica, o tecido conjuntivo seria mais ou menos como aquela argamassa, sabe? O cimento que fica colando o tijolo um do lado do outro. Então, o tecido conjuntivo tá lá, tá? Sendo um material intercelular, tá? Preenchendo aqueles espaços, beleza? Então, ó, um exemplo de tecido conjuntivo eu tô mostrando nessa setinha aí, branca, tá? Então, essa parte mais laranjinha, claro, é um exemplo de tecido conjuntivo da nossa pele, tá certo? Então, agora, adivinhe, vocês vão pausar o vídeo e anotar direitinho a função do tecido conjuntivo, tá bem? Então, pausando o vídeo. Pausaram o vídeo? Aprenderam direitinho o que é um tecido conjuntivo? Perfeito! Então, vamos continuar com o nosso próximo tecido. E o próximo tecido que eu trouxe para vocês foi o tecido muscular, tá bem? O tecido muscular, ele é formado por células que são capazes de se contrair, tá bem? Então, por exemplo, aqui no nosso braço, tem tecido muscular nos nossos músculos, o nosso corpo inteiro tem músculo, tá? Então, todo o nosso músculo é formado de tecido muscular, tá bem? Todo o nosso músculo é formado de tecido muscular, beleza? Então, os nossos músculos, ó, bíceps, tríceps e outros músculos do nosso corpo é formado por tecido muscular. E esse músculo é capaz de se contrair, tá? Então, eu posso contrair os meus músculos. Então, são os músculos que permitem o movimento do corpo. Então, se a gente não tivesse tecido muscular que não fosse capaz de se contrair, a gente não ia andar, a gente ia ficar todo tempo reto. Porque a gente tem os nossos movimentos porque temos tecidos musculares que são capazes de se contrair. Então, primeira função do tecido muscular, capacidade de contração, beleza? E os tecidos musculares, eles são responsáveis por movimentos voluntários e involuntários. Como assim, professor? Voluntário é quando eu quero que aquilo aconteça, tá? Por exemplo, minha mão. Vou levantar minha mão aqui agora. Todo mundo tá vendo minha mão levantada. Quero que vocês façam o mesmo. Vai, todo mundo levantando a mão. Vocês estão levantando a mão porque querem, né? Por exemplo, teve gente, provavelmente falou, eu não vou levantar minha mão não, vou deixar ela aqui. Então, voluntário é que você faz se quiser ou não, tá bem? Então, movimento de levantar as mãos, ficar em pé, ficar deitado, tá? Você faz se quiser ou não. Então, eu digo que é um movimento voluntário. Agora, o movimento involuntário, o seu coração. É um movimento involuntário. Ele é formado, o nosso coração é formado por tecido muscular, tá? E o tecido muscular, lá do nosso coração, ele tem um movimento involuntário, independentemente ou não, se você queira ou não que o coração bata, ele vai estar lá batendo, beleza? Se você fala, nem que você pense assim, para de bater coração, para, ele não bate, ele não para de bater, tá bem? Ele continua lá, pam, batendo, não é isso? Então, isso porque
O nosso coração ele é formado por um tecido muscular com a capacidade de movimento involuntário, que independe da nossa vontade, tá certo? Então, entenderam isso aí, né? O que é um movimento voluntário ou involuntário. Agora, adivinhe, eu quero que vocês pausem esse vídeo ou tirem um print da tela, porque eu quero que vocês anotem essa informação sobre o tecido muscular. Então, tirando o print da tela. Voltamos. Então, vamos passar para o nosso quarto e último tecido. E o nosso quarto e último tecido é o tecido nervoso, tá? E o tecido nervoso, ele é formado por estruturas chamadas de neurônios, que são essas células que parecem um monstro, né? Tem essa estrutura meio assim, parece uma coisa meio assim do além. Mas isso é uma célula, gente, tá? Olha só, a célula nem sempre vai ter aquele formato redondinho com o núcleozinho no meio, não, tá? Isso aí é uma célula e olha o núcleo da célula aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tentem adivinhar onde é o núcleo da célula. Dá um tempinho pra vocês. E aí, conseguiram saber onde é o núcleo? Eu vou mostrar onde é o núcleo. Olha só o núcleo dessa célula aqui, ó. Essa estrutura aí que eu fiz na setinha. Quem acertou? Diz aí no comentário quem foi que acertou, beleza? Pra eu ficar sabendo quem é que tá acompanhando as minhas aulas direitinho. Então, tirar meu pincelzinho daqui. De novo, perfeito. Pronto. Então, gente, como eu tava falando, o tecido nervoso ele é formado por estruturas, células chamadas de neurônios, tá? E eles são encontrados, como o próprio nome já diz, tecido nervoso, ele é encontrado no nosso sistema nervoso, tá? E o que é o sistema nervoso, professora? Nada mais é que o cérebro, a nossa medula espinhal, os nossos nervos, tudo isso é sistema nervoso, formado por tecido nervoso, que é responsável, tá? Por mandar informação aqui do nosso cérebro para o nosso corpo. Então, quando você levanta um braço, faz um movimento no seu tecido, como é o nome desse tecido aqui, dos músculos? Isso mesmo, tecido muscular, ouvi tecido muscular? Muito bem. Então, tecido muscular, você tem essa informação aqui porque o seu cérebro manda essa informação para o seu braço, levantar seu braço, contrair e tal, beleza? Então, é o tecido nervoso que tem essa função, tá certo? Por exemplo, sabe aquelas pessoas que sofrem um acidente ou então nascem paraplégicos ou tetraplégicos, sabe? Vocês já devem ter ouvido falar também disso. Então, as pessoas elas têm um rompimento na medula espinhal, que é essa parte aqui da nossa coluna, né? Então, essa parte aqui é a medula espinhal, essa parte mais central. E aí, se a pessoa romper, ela rompe, tá? Essa informação, a informação pelos neurônios, essas células aí, formadas pelo esse tecido nervoso, não tem como passar a informação para as pessoas se movimentarem. Então, é por isso que as pessoas geralmente perdem os movimentos das pernas, dos braços ou de ambos, é isso? Então, gente, esse que é o tecido nervoso, tá? Então, agora, vocês vão pausar esse vídeo, tirar um print da tela ou então vão anotar essa informação. Então, pausando o vídeo. Perfeito, pessoal. Então, vocês anotaram direitinho o que é um tecido nervoso, né? Quais são as especializações dele, onde que ele é encontrado, tá bem? Então, todo mundo tá expert em tecido nervoso, né? Sim, espero. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje também sobre tecidos. Nós vimos o que é um tecido biológico, né? Vimos que existem 4 tipos de tecidos: os tecidos epiteliais, os conjuntivos, os musculares e os nervosos. Não foi isso? Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado dessa aula, tá? E tenham entendido tudo direitinho. Se você não entendeu, volta lá para o início da aula, revê tudo novamente, tá bem? E aí... é isso, tá certo? Eu espero que esteja todo mundo bem, em casa, se cuidando, lavando as mãos, todos os seus familiares estejam bem. E é isso, tá certo? Então, um beijo para todos, um forte abraço e até a próxima aula!